Boa noite a todos. Esse é mais um vídeo do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês. E o tema de hoje da nossa reflexão é comer e beber. André, qual versículo Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão de hoje? Emmanuel separa aqui uma fala de Jesus que está em Lucas, capítulo 13, versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. O contexto dessa passagem aqui está no ensinamento da porta estreita, porque Jesus ele passava em cidades e aldeias ensinando, né, sobre o evangelho, e então ele viajava disseminando a boa nova. E aí, certa vez, alguém perguntou para ele assim: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele respondeu, né, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. E aí aqui ele está dizendo que esse buscar essa porta estreita seria o caminho mais difícil para se conseguir a evolução, né? Porque a porta larga, ela é mais fácil de passar, a estreita é mais complicada. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que muitas pessoas tentarão passar por essa porta, mas são poucos os que chegarão lá. E aí terão alguns, né, que vão dizer exatamente isso que eu acabei de ler aqui. Tem uns que vai falar assim: ué, mas eu comi com você, eu bebi, eu tive na sua presença, eu escutei suas pregações. Só que só isso não basta. Não basta só ter ouvido isso, né? Você ter convivido. É você ter vivido o que ele ensinou. Duda, o que Emmanuel traz para nós na reflexão de hoje? Bom, André, Emmanuel traz exatamente o que você acabou de falar, né? Não é suficiente ter convivido com Jesus, né? Basta e é o suficiente viver em Jesus. Este é o necessário, né? E ele vai falar, né, neste capítulo sobre a importância, né, da gente viver verdadeiramente em Cristo, né? Porque muitas vezes ele fala aqui, né, que isso é comum em diversas religiões, né? Em todas elas nós vamos encontrar aqueles que sabem às vezes falar muito lindamente de Jesus, que conhece todas as palavras, né? Sabe tudo sobre as escrituras, né? E aí só que não vive exatamente aquilo que está passando de conteúdo, né? E Emmanuel traz uma frase assim: eis que dirão haver comido e bebido na presença do mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas, né? Ele cita nessa frase, dizendo isso. E ele explica que essas pessoas, né, quando são conhecedoras das palavras do evangelho, mas não vivem, elas estão vivendo aquilo de uma maneira muito egoísta, porque eles não estão aproveitando os ensinamentos de Jesus. Eles estão apenas reproduzindo as palavras, os conhecimentos, aquilo que está ali nas escrituras, né? E ele não vive ali, portanto, uma sincera transformação em Cristo, que é aquilo que a espiritualidade, Jesus, Deus vai esperar de nós, vai esperar de nós o nosso aproveitamento total das palavras de Cristo, né? Por isso que Jesus veio, né? Jesus, na reflexão passada, né, a gente ainda citou esse versículo que Jesus diz, né? Eu vim para salvar o mundo, né? E se a gente não se salvar, não se transformar, né? A gente vai deixar todas essas palavras em vão, né? Então, muitos interpretam, né, essas palavras santas, muitas vezes, de acordo com o seu interesse material. Então, manipulam um pouco, às vezes, as palavras, não vivem as palavras, portanto, não aplicam na vida que tem. E muitos vão buscar, né, que Emmanuel diz aqui, aplicar essas palavras no próximo. Então, deixa de aplicar em si mesmo e começa a aplicar no próximo. Ah, mas fulano não vive aquilo, não está pregando, não pratica,
não faz conforme as leis divinas, né? E aí estão deixando, às vezes, de viver, né? E perdendo a própria oportunidade. Então, a todos nós cristãos, né, Emmanuel deixa claro que não vai ser suficiente a gente crer de uma maneira intelectual, né? Ele fala conhecer apenas as palavras de Jesus. O que precisamos é ir além, né? É necessário aplicá-lo em nós próprios. Também não vai ser suficiente a gente aplicar e saber, olha, o fulano não segue as escrituras, ele não segue determinada lei. Vai ser suficiente que a gente saiba exatamente onde estão as nossas próprias falhas, né? Então, Emmanuel chama muita atenção para essa situação, para a gente refletir um pouco sobre as nossas atitudes também do dia a dia. André, qual trecho você seleciona para nós da reflexão de hoje? O trecho é o seguinte: o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui? É que os irracionais, né, digamos, os animais também comem e bebem, né? Digamos assim, os animais podem comer e beber na presença de Jesus. Isso não é o suficiente. Para nós que temos o entendimento, temos o raciocínio, de nós é esperado algo maior, né? É esperado uma mudança legítima de nossa parte. E aí, hoje, eu separei aqui uma frase que ela é muito antiga e diz respeito à época também, lá de Roma, do imperador. E essa frase ficou famosa no sentido de a pessoa ser realmente o que ela é. A frase é o seguinte: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E aí eu fiz uma adaptação aqui desta frase, nesse mesmo conceito, mas para todos os cristãos, né? Que é o seguinte: aos cristãos não basta ser cristão, tem que parecer ser cristão. Então, o que é isso? Às vezes a pessoa fala assim: eu sou cristão, eu oro todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, mas será que a gente parece mesmo que é? Ou a gente só fala que é? Né? Será que em nossas atitudes, os outros conseguem enxergar? Não, realmente, ele mudou, ele é outra pessoa. Ou nós só estamos falando que somos outras pessoas. E aí, para quem é espírita, essa maneira de se portar é ainda mais necessária, porque no espiritismo, a gente aprende que a afinidade que temos dos nossos pensamentos é que atraem pessoas para a nossa vida, então seja encarnados ou desencarnados. E eles compartilham essa mesma ideia com a gente. Então, se temos uma ideia de que estamos sendo prejudicados por alguém, se sempre alimentamos essa ideia, então vamos, no nosso círculo de amizade, nós vamos fazer amizade com pessoas que pensam exatamente dessa maneira, que os outros prejudicam a gente, que nós somos sempre passados para trás. E nisso nós vamos atrair também desencarnados com essa mentalidade. Por quê? Por causa da afinidade, porque eles concordam com esse tipo de pensamento, né? Então, assim, são os grupos que temos, né? Tanto encarnado como desencarnado, onde a gente sente incluído, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Porque os ensinamentos de Jesus é uma coisa muito, muito valiosa e muito séria para nós. Então, não pode haver nenhuma suspeita sobre aquelas pessoas que seguem os caminhos de Jesus. Então, por exemplo, qualquer autoridade religiosa, da religião que for, ela não pode gerar suspeita para ninguém quanto à conduta dela. Porque se ela gerar essa suspeita,
as pessoas já vão pensar, mas será que isso essa religião tem essa credibilidade ou essa pessoa fala. Então, assim, não podemos ter essa suspeita. A pessoa ela tem que ser íntegra, ela tem que ser, ter um caráter que, que seja conduzido em cima dos ensinamentos de Jesus. Então, não basta parecer, a gente tem que ser. Duda, qual que é a conclusão que você tira para nós dessa reflexão de hoje? Bom, André, não tem como, né, ouvir toda essa história que você trouxe aqui para nós, né, essa conclusão, e não lembrar de Francisco de Assis, né? É justamente o que ele falava, né? Ele diz para que a gente possa sempre pregar o evangelho e, se necessário, use as palavras. Eu acho que isso resume muito essa passagem de hoje aqui, nessa reflexão, onde o Emmanuel fala que a gente precisa pregar o evangelho de Jesus não de uma maneira intelectual, né? Isso só se e Francisco de Assis diz para que a gente possa fazer isso só se for necessário, se for realmente necessário as palavras, porque a partir das nossas ações a gente consegue mostrar muito mais assim a nossa crença, né? Igual você falou, a gente não pode gerar dúvida que somos cristãos, a gente não pode gerar dúvida que Jesus é realmente o nosso guia e modelo. Dessa forma, a gente pode estar sempre vivendo em comunhão. É muito importante também, né, comer e beber e viver na presença do Cristo, né, como o Emmanuel falou aqui também, de saber as escrituras, isso também vai nos ser útil, mas não é o suficiente. O que vale mais é as nossas atitudes, é a forma com que a gente tem pregado o evangelho com as nossas atitudes, né? E que nós possamos, então, durante essa semana, ser muitas sementinhas pregando o evangelho a todos que nos rodeiam, né? Que a gente possa aí disseminar as palavras de Jesus a partir do nosso comportamento, né? Que a gente tenha boas atitudes e boas ações para falar de Jesus. Eu espero, então, todos vocês na semana que vem, para juntos refletirmos o próximo capítulo, que se chama Semeadura. É um versículo lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 32. Mas tendo sido semeado, cresce. Então, que a gente possa ser, então, aí, já dentro desse tema, né, ser a sementinha, porque Jesus nos disse, né, que se for semeado, crescerá. Então, juntos saberemos o que Emmanuel ainda mais vai agregar no nosso espírito. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.